Olá, seja bem-vindo ao Garbin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu recebo aqui Thiago Ruschel, diretor comercial da Debaco. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Oh, que ótimo. É muito bom ter você aqui, né, nesse espaço dedicado a trazer a fábrica para mostrar um pouquinho do rosto dela, mostrar um pouquinho quem está por trás de toda a estrutura que é necessária para ter uma marca de alto padrão, uma marca de eletrodomésticos e também de área molhada, que nem vocês. Mas vamos começar por um ponto. Conta um pouquinho da tua trajetória, do Thiago, para gente. Legal, Gabriel. Como eu falei, assim, é uma honra estar aqui, né, para contar um pouco da história, não só minha, mas como da empresa, né? Então, eu assim, sou Thiago Ruschel, sou diretor comercial da Debaco. Eu comecei na empresa há 21 anos atrás. Uau. Então, comecei quase no comecinho da empresa, né? Onde era a Gel Plus, né? Depois eu conto um pouco da história da Debaco, claro, né? Comecei no concreto. A Gel Plus, ela é líder de mercado em pia de aço inox, né? Então, comecei no concreto, aí fui para manutenção industrial. Trabalhei também na ciência da computação, né? Na TI da empresa. Aí minha formação é ciência da computação, nada a ver com comercial. E hoje estou no comercial, que é totalmente oposto, né? Aí eu fui transferido em 2010 para Atibaia, São Paulo, para cuidar do CD e também a parte comercial. E estou aí na parte comercial desde 2010 na empresa. Então você está lá há 21 anos na Debaco, anos. Cara. Que legal. E eu fiquei curioso. Você falou na parte de concreto. E a pias eu já conhecia, mas eu não conhecia essa parte de concreto. Como que foi isso? O concreto, por baixo da pia de aço inox, ela tem um revestimento. E esse revestimento é concretado. No tempo que eu trabalhava lá, esse concreto era feito na bitorneira ainda. Você pegava e media a areia, cimento, era feito na bitorneira. Hoje é uma máquina, como se fosse uma injetora de massa, como se fosse colocar uma massa de bolo mesmo. Hoje, por exemplo, assim, a pessoa que trabalha lá não se suja nem nada, ele realmente é todo automatizado, né? Mas ela realmente é uma pia concretada. Para dar forma, rigidez, né? Sim. Faz parte da estrutura, né? Senão o aço inox ele eventualmente, dependendo da espessura, pode ficar um pouco frouxo, né? Pode ficar um pouco maleável, né? Exato. Mas, cara, isso é muito legal. Cara, 21 anos. 21 anos. O início deles foi o início da Gel Plus, né? Foi com pias mesmo. Isso, aí contando por que da Gel Plus e não Debaco e tal, porque assim, a Gel Plus, ela está fazendo agora, dia 15 de julho, 34 anos, né, de história, e ela incorporou a Debaco em 2004. Então, assim, a Debaco foi incorporada pela Gel Plus, que é a mantedora da marca, né? E agora, falando um pouco da Debaco, né? Ela é uma empresa de 55 anos, do Bracho Debaco, aí que vem o nome Debaco, era o sobrenome dele, né? E era sediada na cidade de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Olha só, grande Garibaldi. Isso. E era um concorrente da Gel Plus, né? Era um concorrente, fabricava pias também, popular, fogão pia, que é um item assim para kitnets, apartamentos. Sim, sim. E também, curiosidade, foi a primeira empresa que fabricou refrigerador revestido de aço inox. É mesmo? Ela fabricava refrigerador de aço inox. E no passado, era uma linha um pouco mais até popular, né? E a Gel Plus, ela incorporou em 2004 e ela fez essa separação de marcas. Por exemplo, a Gel Plus, ela atendia o produto mais popular e a Debaco a gente separou para atender um público um pouquinho mais de classe A, B, né? Que legal. A qualidade da Debaco ela é indiscutível, principalmente na comparação com produtos mais convencionais, que você vê justamente os produtos mais populares, né? Sim. E é impressionante. Então, a Debaco, ela comprou uma empresa... A Gel Plus, ela comprou uma empresa de 55 anos... 55 anos. Para desenvolver essa marca. Exatamente. E como é que foi essa onda? Porque ele fabricava esses refrigeradores, esses outros produtos... E quando a Gel Plus incorporou, ela deixou totalmente em matéria de área molhada. Isso, a gente fez por exemplo, porque a gente sempre foi, a Gel Plus, a Debaco sempre foi especialista em área molhada, né? Uhum. Então a gente descontinuou esses produtos, né, ou refrigeração, ficou só com a parte de
o fogão pia, né? Que é um cooktop e a pia. E também e ficou com a área molhada. E também uma curiosidade, em 2014, perdão, a gente comprou uma empresa chamada Duranox também, que fabricava pia também, é um concorrente. Ela era do grupo Marel, né? E a gente usa essa marca somente para exportação. Então, o grupo Gel Plus ele é composto por 3 marcas, a Gel Plus, a Duranox e a Debaco. Que legal, cara. Isso realmente mostra uma força de marca muito importante, né? Até porque se a gente está falando de 21 anos para cá, eu não consigo imaginar. Você com certeza vai poder explicar um pouco melhor, mas essa mudança tecnológica que houve, porque se você sair de um concreto que era feito na betoneira para as máquinas que vocês têm hoje lá, eu já vi umas fotos lá, nunca fui na fábrica, tô marcado para ir para a fábrica, sei. Tá aí. Tá aí, vamos marcar, inclusive vamos fazer uns videozinhos lá. Mas como é que foi essa mudança tão gritante de estrutura, de sair de uma empresa artesanal, digamos assim, né, para uma linha de alta tecnologia e alto volume de fabricação? É uma das assim das premissas da empresa em si, né? Ela investe muito em tecnologia, design e inovação, né? Quando eu iniciei no concreto, era eu e mais 59, a gente trabalhava em 60 pessoas. Hoje no concreto tem 6 pessoas trabalhando. Então a tecnologia, por exemplo, a gente tem uma linha de polimento. Antigamente era pessoas, hoje é robô que faz esse polimento. Então, assim, as empresas elas têm que, além de inovar e fazer uma tecnologia, mas tem que manter um padrão de qualidade, né? Então, isso é fundamental para ter um acabamento, um padrão de qualidade, né, que o consumidor tanto espera, né? Com certeza, com certeza. E isso é muito importante quando a gente fala que quanto mais a gente vai indo para o alto padrão, mais o nível de exigência em matéria de acabamento e detalhes, eles começam a ficar muito mais evidentes, né? Então, é nítido quando você pega um produto Gel Plus e um produto Debaco, você vê a diferença de padrão de qualidade, né? É muito claro que são por objetivos diferentes. Sim, produtos diferentes. E tanto assim, padrão de qualidade e tal, a gente se preocupa muito, falando ainda da estrutura da empresa, assim, hoje ela conta com 2 unidades fabris e um centro de distribuição. Fica uma no Paraná, que é a sede, né, a matriz em Ampere, Paraná, próxima aí a Cascavel, né? E uma fábrica também em Escada, Pernambuco, próximo a Recife, 50 quilômetros de Recife. E um CD agora em Nazaré Paulista, né? Também com 2.500 metros quadrados para atender todo o estado de São Paulo, né? E uma particularidade também nossa do grupo é que a gente entrega todos os nossos produtos com transporte próprio. Então, vai entregar, por exemplo, um produto no Acre, vai com caminhão próprio. Porque são produtos delicados e a gente entende que não é só chegar, tem que chegar até o consumidor final em bom estado, né? Então a gente se preocupa com realmente o produto estar em um estado bom, né? E também motoristas capacitados para armazenamento, para orientação de armazenagem também, né? Com certeza. O desafio logístico Brasil ele não é fácil. Não. Né? Ele não é fácil. A gente está falando de um país literalmente continental, né? A gente também trabalha vendendo para o Brasil inteiro, então a gente sabe o que é entregar para o interior de alguns estados, a dificuldade que é, porque é curioso, você pega um estado como o Amazonas, né? Que é um estado riquíssimo, tem muitas oportunidades lá, mas você tem um desafio muito grande, porque muitas localidades estão muito distantes da capital. Então, é um desafio razoável fazer essa logística. A gente, do nosso lado, tem o mesmo problema. Hoje nós não contamos com caminhão próprio, mas nós contamos com transportadoras bem treinadas, especializadas no assunto, né? A gente tem um processo logístico muito rígido para que a gente não erre. A gente sabe que, eventualmente, acontecem problemas, mas a gente está ali para resolver também, caso eles aconteçam, né? E me conta um pouquinho sobre produto. Quando a gente pega os produtos Debaco, a maioria deles são importados, né? Sim, isso. Isso desde a linha molhada até... os eletros. Legal, legal. Como é que foi esse desenvolvimento? Porque quando a gente pega e fala, ok, eu tenho um maquinário de última geração que consegue fazer uma série de produtos,
mas para essa marca eu ainda acho que eu preciso de uma qualidade adicional que eu ainda não estou pronto para fazer aqui, então eu vou terceirizar, desenvolver numa outra fábrica que já tem um equipamento eventualmente mais preparado para esse tipo de acabamento, de preparo. Como é que foi isso? Assim, a gente sempre foi especialista, né, em área molhada. A gente iniciou, né, com a arte popular e realmente, Gabriel, assim, quando a gente trata de Brasil, a gente sabe não só mão de obra, mas assim maquinários. Então tem coisas que a gente tem que procurar fora, recursos de outros países, né? E a Debaco em si, pela qualidade, pela exigência, a gente faz, digamos assim, a gente importa esses produtos para manter o padrão de qualidade, né? E a gente, assim, falando do portfólio da Debaco, a gente iniciou com a área molhada, né, e cubas, depois foi o canal organizador, na sequência foi os monocomandos, né, e na sequência os eletros. Por quê? Porque os nossos clientes, eles nos pediam para que tudo que tivesse numa cozinha fosse de uma marca só. Né? Então, nesse contexto, por quê? Porque eles querem combinar, porque toda empresa, toda marca, ela tem uma identidade, né? Ela tem uma linha. Então, tudo tem que linkar, né? Então, desde a Cuba até mesmo os monocomandos, elétricos, eles têm que ter uma identidade, né? Digamos assim, na pandemia, acelerou esse processo, mas eu vejo que o brasileiro em si, ele está se preocupando um pouco mais com a cozinha. Antigamente, a gente recebia as pessoas na nossa sala, né? Mas a gente está investindo muito na cozinha, né? Agora, a gente está se provocando, assim, realmente, todo, digamos assim, investimento, por exemplo, está mais focado para a cozinha, que é onde a gente mais passa, né? Sim. Hoje a cozinha ela virou parte da sala, né? Na grande maioria das reformas que a gente vê, a cozinha ela já é um ambiente só, né? Então, assim, não tem nem como a gente se distanciar tanto, né? Hoje você faz comida com o pessoal assistindo TV e conversando e sabe, batendo papo e vendo o que vai fazer. Então, assim, além da coisa ter que ser muito bonita, né, ela tem que ser extremamente funcional, tem que ser silenciosa, né, principalmente no caso das coifas, né, a coifa tem que ser muito eficiente para o cheiro não espalhar para a casa inteira. Então, o desafio realmente de desenvolver esses produtos, a gente sabe que não é simples. A gente, do nosso lado, a gente acompanha, né, todas as fábricas fazendo esse desenvolvimento, né? E é muito legal ver como a Debaco iniciou até num momento um pouco complexo, né? Porque vocês começaram 1 mês antes da pandemia, praticamente, né? Isso, a parte de eletro, sim. Meu Deus, eu lembro dessa fase. Essa fase foi uma fase complexa ali, muito, né? Complexa. Que às vezes a gente perdeu parâmetros, né? De tempo, de vida, né? Então foi um momento de aprendizagem. Digamos assim, a gente colocou, por exemplo, interrogações na nossa vida. Por exemplo, o brasileiro se preocupou mais com a qualidade de vida. Eu vejo, por exemplo, hoje eu moro em Atibaia. A quantia de gente de São Paulo, do ABC, que foi morar lá em Atibaia. Por quê? Porque quer ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, e voltando nessa linha, por exemplo, da Debaco, são produtos que realmente ela traz uma experiência, traz uma experiência gastronômica, algo que realmente uma qualidade de vida, né? Sim. Não, com o advento até do home office também, né? Você teve você conseguiu morar em muitos lugares, né? Sim. Mesmo distantes do seu trabalho, né? Eu tenho amigos que moram em Atibaia também, né? E que vêm para São Paulo uma vez por semana ou 2 às vezes, né? Para ir para o escritório, mas mesmo assim ainda preferiram ter essa qualidade de vida. Aí acho que vai do estilo de cada um. Exato. Né? Tem gente que gosta mais do agito, tem gente que gosta mais da tranquilidade. É verdade. Faz parte. E é legal como a gente se adapta nisso, né? Porque quando a gente passa a olhar os produtos em específico, vamos pegar para olhar a linha de undercounters, por exemplo. Sim. Eu gosto como a Debaco se preocupa muito em ter variedade de tamanhos, não só em cooktops, em fornos, que isso já vai acontecer, mas principalmente nas adegas e nas cervejeiras, para você poder também atender um público menor. Né? Como foi esse pensamento aí também, nesse desenvolvimento? Assim, a gente também tem que se preocupar para atender
todos os públicos distintos. Por exemplo, tem gente que gosta, até um dado importante, assim, a parte de eletros, a gente entende que hoje nas capitais o espaço está reduzindo, né? E nos interiores o espaço está aumentando. Tem gente que quer casas astronômicas. E assim, a gente tem que manter na parte de desenvolvimento e atender esses dois públicos, né? Que são realmente bem distintos, né? E sem perder a qualidade, pelo contrário, sempre evoluindo na qualidade, na performance, né, do produto, na eficiência, né? Que hoje a gente tem também a preocupação assim da questão ecológica, ambiental, então tem tudo isso que tem um peso grande, né? Então a gente está assim, sempre antenado no mercado e desenvolvendo coisas assim que me traga bastante praticidade. Um exemplo assim que eu vou dar de praticidade no caso da área molhada, a Debaco, a gente, voltando lá atrás, assim, as cubas de sobrepor, elas, digamos assim, é uma coisa que no mundo inteiro é consumido. Só que as cubas de sobrepor, ela tinha uma profundidade de 60, de 50, 55, por aí. Só que as cozinhas brasileiras, a maioria é 60. Né? Então, a gente trouxe lá atrás uma inovação de adequar ao ambiente, trazendo um produto de qualidade, mas adequar ao produto brasileiro, né? As cozinhas. Então, lá atrás a gente começou fazendo esse processo, né, de adequação à usabilidade do produto, né? E isso vem crescendo, né? E aí a gente lançou produtos, por exemplo, com a própria lixeira na própria cuba, trazendo praticidade. A questão, por exemplo, a gente foi a primeira empresa que trouxe cor às cubas. A gente lançou a questão dos monocomandos, mas espera aí, se a gente lança um monocomando, um Rosé Gold, por exemplo, não vai ter uma cuba? Não vai ornar. Então a gente lançou uma cuba em Rosé Gold também, em Dark Gold, né? Uma cuba dourada, uma cuba grafite, uma cuba black. A Black Mate, para mim, é maravilhosa. Eu gosto muito da Farm. Sim. Do conceito Farm, que foi, não foram os primeiros, foram um dos primeiros a trazer a cuba que fica com um espaço maior na frente. Sim. Eu acho ela maravilhosa. E eu gosto muito de como vocês fazem esse match, né? Porque realmente o misturador está na mesma cor da coifa. Isso. Então não é aquela coisa, não é aquela cor parecida, fala, não, é preto, mas é um outro preto. Não, você tem uma cor, se não é igual, é muito parecida mesmo, né? A questão dos produtos, por exemplo, do lançamento, como trazer cor nos produtos que tem por exemplo, a gente mexe com cubas, por exemplo, vai água quente, água fria, isso risca, isso, como trazer um produto realmente de cor, digamos assim, e não desbotar, não riscar. Então aí que vem a tecnologia, onde a Debaco ela realmente se preocupa muito em não perder a resistência. Vai riscar? Toda cuba de aço inox ela risca, mas ela risca e fica na mesma cor. Então ela lançou realmente essa cuba as cubas FarmSync, citada, Gabriel, ela de aço inox, ela foi pioneira. Existia, por exemplo, de ferro fundido, de louça, legal, muito comum nos Estados Unidos, né, e na Europa, sim. Mas em aço inox foi a primeira empresa que trouxe para o Brasil aí essa cuba de FarmSync em aço inox. E também, assim, o cuidado também de ornar o tipo do acabamento. Quando você coloca cor em matérias-primas diferentes, tem uma diferença de tonalidade. Então, a gente se preocupa nisso. Então, aplicar o aço inox, por exemplo, dos metais, que é em aço inox, e também na cuba, para ornar esse acabamento, né? Isso, com certeza. Isso, a gente sente muito isso, principalmente em vidros. Né? Quando a gente tem uma geladeira de vidro preto, por exemplo, e um forno. A gente está falando até um vidro, às vezes, é da mesma cor, mas provavelmente a preparação que ele precisa ter para trás, ou os vidros atrás, ou a própria estrutura da porta, muitas vezes mudam a cor. Aí você tem que colocar um vidro diferente para no final ter o resultado parecido. Ou o resultado igual, né? Que deve ser a mesma situação de vocês. E trazer isso para o eletro. Ou seja, vocês já tinham essa sintonia na linha molhada. Né? Já tinha ali
a sintonia até inclusive nos canais organizadores, também foi uma outra coisa muito legal. Que você, antes de falar dos eletros, como é que foi colocar esses canais organizadores? Porque pra gente foi uma mudança muito séria no jeito de vender esse tipo de produto, né? Como assim, o canal organizador, ele é extremamente funcional, por exemplo. Só que assim, aí a gente teve que ir adaptando ele. Por exemplo, a gente iniciou com o canal organizador para colocar na parte traseira da cuba. Só que aí, digamos assim, a gente teria que ter uma profundidade muito grande no móvel. E a gente foi adaptando, por exemplo, trazendo canais organizadores menores, quadrados, para compor na parte lateral da cuba, né? Mas realmente foi assim uma inovação também, porque além de deixar, por exemplo, de ser uma solução, por exemplo, para escoar, né, a água e deixar escorrer, né, a água, ele é um produto assim que ele traz uma beleza para a cozinha, né? Além de ter uma funcionalidade, uma beleza. A mesma coisa que, por exemplo, a lixeira. Todo mundo tinha aquele lixinho na cozinha. A lixeira de embutir trouxe praticidade e beleza, né? Todo mundo quer ter a sua cozinha clean, né? Limpa. Eu vou te pedir para contar um pouquinho o que é o canal organizador, porque eventualmente quem está em casa não sabe, nunca certo. viu. Boa, Gabriel. Então, o canal organizador nada mais é que ele é uma calha, né, como se fosse uma cuba mais estreita, onde as pessoas colocam, eles lavam, né, e colocam os utensílios dele secando, é como se fosse um escorredor. Só que essa água, ela escorre por essa calha, esse canal, né? E esse canal ele está direto ao esgoto. Por exemplo, assim, um canal e uma cuba, instalando um sifão duplo, resolve esse problema do escoamento. Então, ele é como se fosse uma cuba para escorrer as louças, né? Que legal. Não, isso pra gente mudou muito o jeito de vender. Real, principalmente quando vocês adaptaram a lateral. Isso. Porque aquilo que você falou antes, sobre você já ter um tamanho de bancada travado, muitas vezes você não vai ter espaço para modificar, né? Se você tiver espaço para movimentar, eventualmente uma ilha ou uma parede, tudo bem. Mas muitas vezes não é o caso, né? Então você já tem aquela limitação de 60. O lateral ajudou muito a gente. Foi sensacional. E assim, a gente tem uma quantidade de acessórios muito interessante. Sim. Que você permite, digamos assim, você colocar, digamos assim, usar da forma, eu gosto de colocar mais prato, mais talher, aí tem um porta-condimentos para quem gosta de cozinhar, tem uma mini horta que, por exemplo, quem gosta de cozinhar, ele pode ter os módulos de horta e pegar da horta, fica muito prático, você está na cozinha cozinhando, pega né, o temperinho na hora. Sim. Verde, então trouxe funcionalidade e beleza, inclusive. Isso foi uma coisa que realmente mudou bastante para a gente. A coisa. Foram 3 etapas do ponto de vista do lojista que marcaram bastante a nossa vida com o Debaco. A primeira, isso depois da entrada, né? A primeira foi quando lançaram aqueles modelos retos. Uhum. que vocês tinham. Agora eu esqueci o nome o Quadratino, não é? Quadratino. As linhas Quadratino, elas pra gente foi uma mudança muito grande no jeito de colocar isso para o consumidor, os canais organizadores e, por fim, os eletrodomésticos. Isso. Né? Essa movimentação, né? Eu lembro que foi feita em março de 2020, né? Isso. Que eu me recordo que foi o lançamento na feira. Isso, exatamente. Olha, pouca gente sabe, mas a gente foi, acho que foi a última visita que vocês fizeram antes da pandemia fechar foi lá na loja, não foi? Isso, foi lá mesmo. Olha aí só. Começou a fechar tudo, né? No dia seguinte. Que impressionante. E isso foi uma coisa um pouco complexa, né? Porque, querendo ou não, a referência de showroom, ela é muito importante, mesmo para a gente que é uma loja online, né? Claro. Mesmo o nosso vendedor, por exemplo, ele atende por videoatendimento. Então, se o cliente tem uma dúvida, a gente vai até o produto, mostra tal. Às vezes, obviamente, o cliente tem liberdade de pegar o carro e ir para a loja a hora que ele quiser, mas muitas vezes a dúvida é uma dúvida pequena que ele já foi na loja. Fala, como é que é mesmo aquela lá? Como é que é mesmo o fecho? Como é que é o botão? Ele vai lá e já mostra. Como é que foi essa adaptação no período de pandemia de fazer um lançamento de uma linha tão grande, tão complexa, né, que na verdade não é nem uma linha complementar, ela é uma linha paralela praticamente, porque é uma linha inteira, ela tem começo, meio e fim, né? Sim. Num momento tão delicado, sem poder mostrar os produtos. A gente passou por um período realmente bem delicado na pandemia, que a gente tem os nossos parceiros, mas assim,
Primeiro que quando iniciou, ninguém sabia o que ia acontecer. Lojas fechando e tal, e aí depois veio o movimento do boom, né? Que houve uma venda bem considerável na pandemia, né? Mas realmente, para nós, esse período foi bem delicado. Porque a gente tinha o produto, estava lançando, e foi muito com ação, por exemplo, em vídeos, em lives, em treinamentos, mas mesmo assim, foi um processo bem moroso e delicado aí que foi. A gente passou aí por uns 8, 9 meses aí, porque aí não. Perfeito, a gente poderia montar o showroom, mas ninguém poderia ter a loja montar. Então, assim, realmente teve essa questão, né? Atardou um pouco, né? A questão do desenvolvimento de novas linhas, né? Por uma questão de espaço físico também, né? Porque a gente, realmente uma coisa que a gente se preocupou muito na questão do lançamento dos eletros, a gente tem um estoque muito grande de cada item que a gente lançou, né? Cada linha. Então isso foi realmente um fato que marcou bastante, né? Nossos clientes porque você importar, você depende muito, assim, por exemplo, de navio, às vezes atrasa. Então a gente se antecipou e realmente a gente traz uma segurança, né? A gente tem um estoque bem considerável aí em todas as linhas dos produtos para realmente não ter ruptura, né? Não, é importantíssima essa maneira de tratar o estoque, né? Porque a falta de produto não é que a gente nunca vai ter, mas quanto mais a gente puder evitar, melhor, né? E isso é uma coisa que é muito boa de vocês, porque a gente consegue ter previsibilidade. Então, assim, além de contar com um estoque bom, a gente consegue ter uma previsibilidade de quando vai chegar, de como está como você falou, como está o container, como estão os navios. Né? A gente vira e mexe, ouve falar de problemas na questão dos navios, né? Função. Como a gente não cuida de importação, a gente não sabe até onde o que a gente onde o que eu estou lendo é pertinente e onde na prática tá funcionando. Mas a gente vê que muita gente estava tendo problema de chegada de containers, e a Debaco realmente foi uma empresa que conseguiu passar por essa fase. Vamos torcer para não piorar, né? Para continuar, para que seja daqui para melhor. Mas vocês conseguiram passar bem, né, com um estoque um tanto quanto robusto, né, nesse período. Na pandemia, por exemplo, assim, a gente realmente foi muito delicado. Faltou papelão e saco para embalar, mas produto e matéria-prima não faltou. Olha, eu acredito. Teve épocas que a gente, na pandemia, a gente chegou a vender com prazos de entrega de até 180 dias úteis. Né? Mas justamente porque não é porque não tinha. Ocorreu um boom de vendas. Né? As fábricas na origem muitas vezes não conseguiram dar conta, né? E a gente ainda tinha o problema logístico de trazer para o Brasil. Né? Fora a logística Brasil, que é outro desafio. Então, são alguns desafios aí no caminho para ter o produto bem instalado na casa do cliente. Né? E falando em desafios Brasil, nós já falamos de produto, já falamos da estratégia do estoque. Como é que é lidar com duas linhas diferentes na questão de assistência técnica a nível Brasil? Que esse é um desafio. A gente falou da logística, que é um desafio grande. Embora a gente saiba que nossos produtos não são feitos para dar problema, a gente tem que estar preparado se acontecer alguma coisa, né? A gente, assim, é uma preocupação que a gente teve lá atrás, por isso a demora que a gente veio ensaiando desde 2014, né? Para lançar o eletro, foi atardando e foi lançar só em 2020. Porque a gente se preocupa muito na questão do atendimento ao cliente, né? Então, na qualidade, por exemplo, assim, hoje a gente tem a gente é bem ranqueado, por exemplo, Reclame Aqui, né? E os clientes, por exemplo, a gente tem uma cultura, Gabriel, que assim, até falo assim, a gente pode até perder um cliente por preço, que daí é uma opção. Por exemplo, se eu quero comprar esse produto mas a gente nunca pode perder um cliente por atendimento, por serviço, por qualidade. Concordo. Isso aqui é uma regra básica para nós, né? Então, realmente, assim, a gente
atardou um pouco para lançar o Eletro, a gente lançou em 2020, justamente por essa preocupação. Além da questão das linhas, a gente também tem a questão cultural. A gente está num país gigantesco que no Nordeste é uma cultura, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste, tem a questão do imediatismo. Então, assim, o que a gente fez? A gente foi até os nossos parceiros, no caso da Debaco, nós fomos ao nosso parceiro e a gente desenvolveu as assistências de confiança deles, né? Quem que é seu parceiro de confiança, a rede autorizada? A gente fez a parceria, dá todo o suporte e a gente sempre trocou os produtos, por exemplo, trocou produtos que não eram problemas de defeitos de fabricação, a gente chegou já até a trocar esses produtos, justamente para ter a satisfação do cliente. Que às vezes a gente tem que se preocupar, do motivo, por exemplo, às vezes ele estava esperando uma visita para o final de semana, a gente correu lá e fez essa instalação para o cliente. Então a gente se preocupa, o cliente, às vezes o produto é um sonho para ele, né? Então a gente tem que se colocar no lugar do cliente. Completamente. Essa forma de pensar é uma forma que a gente compartilha muito, porque a gente não está vendendo o produto, né? A gente está vendendo o dia dele cozinhando com a família, né? Ou a praticidade dele cozinhar para ele mesmo no dia a dia, né? Para ele ganhar 20 minutos ali na hora que ele vai fazer o kit de marmitas dele, né? Para fazer uma coisa saudável. A gente tem vários perfis diferentes de cliente, né? E às vezes é um momento, por exemplo, que ele tem o momento que ele está conversando com a família, que é no café, na cozinha, que às vezes o dia a dia é tão corrido, que é o momento dele, né? De fazer o seu café, de fazer a sua marmita, de conversar com Então tem que ser prazeroso, né? Isso. Ou também aquela família que você quer falar, não, hoje peraí que a gente vai fazer, tem um fornão grande, vamos fazer uma comida para todo mundo, né? Num dia de cozinhar. Né, fazer um dia gourmet ali com a família. Isso também é uma coisa que é uma maneira de pensar que a gente compartilha muito também, até de se envolver nos problemas para tentar solucionar eles da forma mais satisfatória possível, porque é o que principalmente a gente precisa, né? Você falou um negócio que eu acho muito importante, né? Você falou sobre o Reclame Aqui, né? Reclame Aqui é uma ferramenta que é importante que todo consumidor sempre pesquise. Tá? Até para ver onde está comprando, ter certeza que está comprando numa loja idônea, de uma marca idônea e de todas essas coisas, né? Mas como vocês hoje recomendam ao consumidor a buscar a loja certa para eles comprarem? Por exemplo, qual que é o caminho para o cliente não cair numa fria? A gente vê que a internet, por exemplo, ela vem crescendo o consumo, né, na internet, mas a gente não pode esquecer que tem que ter, digamos assim, uma confiança, né? Qual que é a confiança? Olhar no Reclame Aqui, olhar, ver se tem alguma reclamação, algum processo, algo nesse sentido, né? Justamente porque às vezes você acha que tá comprando por causa de preço, mas o preço não quer dizer muito, né? Às vezes a pessoa pode comprar e não receber o produto, né? Então, isso é fundamental. Então, olhar os órgãos, indicadores, que o Reclame Aqui é um deles, né? Que qualquer coisa é o primeiro passo. A pessoa vai lá no Reclame Aqui e faz uma reclamação, né? E também se tem processos, se tem... Hoje, por exemplo, o Google, se você digitar uma empresa, você já vai ver, já puxa todas as informações da empresa, né? Mas realmente, a gente está aí mais de 12, uns 10, 11 anos aí de parceria, né, Gabriel? A empresa tem 15, acho que a gente está com você já há uns 12, de 11 para 12, provavelmente. Isso. Então é isso, credibilidade, ver como que foi o histórico dessa empresa, que sempre tem os aventureiros, né? E quando você fala da internet, e vocês, por exemplo, tem a internet, tem a loja física também, então dá muita segurança, né? E isso é importante, porque tem gente que tem um e-commerce, mas é numa garagem, é na própria casa, então qual é a confiança, né? Então é bom ver quem que procurar no Google, né? Esse histórico de quando a empresa é fundada, né?
A gente sofre muito esse tipo de abordagem, às vezes, do consumidor, né? Uma das recomendações também que a gente sempre faz para o consumidor é para que ele olhe no site do fabricante, né? Na linha de revendas autorizadas, né? Porque, como você falou, muitas vezes entra um aventureiro ou eventualmente até algum golpista, alguma coisa assim, coloca um nome, diz que vende a marca, mas nunca teve nenhum contato com vocês, né? E aí começa a colocar, vende com 25%, 30% de desconto. Você fala, não tem almoço grátis, gente. Mágica não existe. Não existe mágica, né? Então, assim, isso coloca em risco o consumidor mesmo, né? Porque ele se coloca numa posição de vulnerabilidade. Porque ele vai colocar o dinheiro dele num lugar que ele não tem segurança, nem nenhum respaldo, e muito menos um histórico sobre isso, e eventualmente fica sem, como você falou, fica sem receber o produto. Aí o caminho é muito mais tortuoso, né? Para recuperar ou para se, sabe, ou até para receber um outro produto ou alguma outra coisa, para ter uma reparação desse ponto, né? A gente com o consumidor, quando a gente fala na questão de marcas, a gente fala a mesma coisa, sabia? Porque assim, a gente tem uma curadoria interna muito rígida para saber com quem que a gente vai trabalhar. Porque, assim, às vezes não é nem uma questão só de produto, tá? Às vezes o produto, a marca não é ruim, o produto é bom. Só que ela está preparada com a rede de assistência técnica, ela está preparada com a rede de suporte técnico, né? Como é que estão os materiais de marketing, de propaganda deles, né? Porque, querendo ou não, imagina, a gente vende um forno, né? Para casa do cliente, e o manual tem, por exemplo, você tem um manual simplificado em português, mas o manual detalhado ficou em inglês. Isso já aconteceu. A gente pega e fala, cara, muda o manual, adapta o manual inteiro, né, inclusive no modo de preparo, nessas coisas que a gente inicia. Né? Não adianta você mandar 2 manuais, um pequenininho em português ensinando o básico e um outro que explica no detalhe a coisa em inglês. Né? E isso é uma coisa que é um trabalho muito tortuoso do nosso lado também, porque nem sempre você sabe o que está acontecendo com a fábrica, né? Então a gente faz exatamente o caminho de estar sempre junto, né? Você sabe, tua equipe tá com a gente lá, se não é toda semana, no máximo a cada 2 semanas estão lá para a gente conversar, para a gente desenvolver junto, né? Bater um papo com o nosso time de vendas, apresentar as oportunidades, e isso vai cada vez mais deixando a gente atualizado em como a gente está, como vocês estão, né? Porque isso é um caminho natural, a gente vai para o mesmo lado, né? Então a gente tem que ir num caminho harmônico, né? Isso, com certeza. Eu acho que esse é o caminho, e que nem você comentou, né, Gabriel? Eu acho que também ver no site do fabricante aonde comprar, aonde indicar, né? Acho que isso aí é fundamental. E assim, o saque, até antes a gente estava conversando sobre produto, por exemplo, a gente está lançando a lava-louças agora. Que legal. Até falando de lançamentos, né? Mas a gente está lançando a lava-louças. Já está na fábrica, já está toda inspecionada, mas ela tem que ter os checklists. Por exemplo, manual, está todo em português? Aí, ok. Então, não é só o produto, é muito complexo você lançar um produto, né? Todas as funcionalidades tá ok. Embalagem, né? O acabamento, manual, digamos assim, tem que ter né, um checklist completo para lançar um produto. Então, a gente se preocupa muito na questão da qualidade do serviço, né? Não, isso com certeza. E principalmente quando a gente fala numa primeira chegada, né? Fico muito feliz de saber que já chegou aqui, né? Primeira mão, né? Foi o modelo apresentado na Revestir, né? Isso. Esse modelo, gostei dela. Eu acho que é um ótimo produto aí para integrar a linha, né? Mas é muito importante principalmente na primeira chegada, né? Na primeira recepção, porque vira e mexe, tem alguns detalhes que você precisa conferir realmente se foi feito. Porque, com certeza, vocês pediram alterações diversas no produto e tem que bater uma a uma para ver se tá no padrão, né? Principalmente na primeira chegada. Né? A primeira chegada a gente sempre faz toda a inspeção em toda a linha, todo o estoque, né? Aí, na sequência, a gente vai fazendo por amostragem. A gente começa, por exemplo, 75, vai baixando até que a gente faça uma amostragem mais tranquila, quando a gente tem a confiança, né, no produto novo. Então, existe essa escadinha, né? Então, a gente tem que fazer
essa questão para manter o padrão de qualidade. Com certeza. E como é que estão os outros produtos lá que foram mostrados? Eles estavam em preview, eu sei. Vocês não disseram que... Vocês não confirmaram o lançamento da maioria deles, mas estavam para análise. Como é que está esse... Como é que estão os novos passos aí? Vamos lá, os novos passos. A gente tem o Forno Montreal, que estava lá num acabamento bem diferente, né? A gente vai lançar ele bonito. com um assistente de cozimento a vapor, né? Isso é legal. E só que a gente vai fazer uma pequena alteração nele, a gente vai lançar ele no aço inox. A gente entendeu que essa cor, ela é moda, é bacana, mas as pessoas, como eu falei lá no início da conversa, as pessoas querem que os eletros se conversem, né? Então essa cor não iria conversar tanto com os outros eletrodomésticos. Então a gente vai lançar sim, no mesmo acabamento de aço inox da nossa linha, né? E aí na sequência a gente tem aí a refrigeração, que já está em teste, já está andando, e a indução. Então a gente é um processo, por isso que a gente está indo, a gente não tem um portfólio tão gigantesco, mas tudo é muito bem testado, tudo é um processo longo. Por exemplo, para nós lançar, já está em teste a refrigeração, mas o lançamento vai ser em março do ano que vem. Olha o tempo que a gente está falando, assim, a gente já está em teste nos produtos, vendo detalhes, alterando as coisas, para realmente ter uma performance e uma qualidade que o consumidor tanto espera, né? Com certeza, com certeza. Eu sou muito criterioso na questão de acabamento, você sabe, né? Que eu cutuquei aqueles produtos lá enquanto estavam na feira ali procurando coisa. Mas é que eu acho que é importante esse momento, porque se você tem eventualmente um acabamento que ficou mal feito ali, eventualmente pode cortar a mão de alguém que passa a mão ali rápido, porque é inox, né? Então ele tem que tomar muito cuidado, né? Além das questões técnicas, né? Eu acho uma boa a questão de inox, porque realmente os produtos têm que se conversar. É uma pena, né? Porque aquela cor realmente ela estava muito bonita, né? Então eventualmente, quem sabe, não possa ser um preview de uma nova linha total aí. O acabamento ficou bonito. Fica a dica. Fica a dica, né? Pode ser um caminho interessante, né? Para vocês seguirem. Esses lançamentos, algum deles ainda acontece esse ano? A lava-louças e o Forno Montreal. Aí Esse é o forno de 90 ou é o forno de 60? Os dois, 90 e 60. Legal. Esse forno eu gostei muito. Vai ser exatamente aquele que estava lá? Exatamente. Olha, tem um negócio muito especial nesse forno. Aquele air fryer gigantesco eu gostei. Ele tem um quê bem interessante para casas grandes. Né? Imagina ter um forno de 90 air fryer. É uma boa, hein? Isso realmente vai fazer uma diferença muito boa na cozinha. E refrigeração fica para o ano que vem. Fica para o ano que vem. Já podemos ter alguma prévia de ideia assim, de tamanho, de modelo? Não. Olha, melhor... Deixamos só depois, tudo bem. Isso, mas assim, vai ser um refrigerador assim, realmente com uma litragem bem bacana, né? Hoje a preocupação, assim, a gente tendo uma litragem grande, mas tendo, digamos assim, um espaço menor. Vamos falar assim, essa questão de equilíbrio, né? Mas a gente está vendo aí uma litragem bem considerável até para... A questão de armazenamento, né? Sim. Se fala muito, por exemplo, a gente está vendo para lançar duas linhas. Tem a Ford Door, né, e a Front Door. Então a gente está indo para essas duas. Já fiquei feliz com o spoiler. Né? Esses dois me agradam também. São duas coisas que fazem. Tem uma demanda muito grande, né, nesse mercado. Principalmente conversando realmente com os produtos, porque os produtos de vocês eles têm alguns detalhes que me agradam muito, né? Então, tanto na parte de refrigeração abaixa que vocês têm da Undercounter, quanto na parte de fornos, etc., a conexão deles é muito boa, né? Muito boa. Eu sou muito fã da parte de Undercounters, tá? Vou ser muito honesto. Aquele conjuntinho que você consegue colocar do mesmo tamanho, da mesma altura, mas com tamanho e com larguras diferentes para se adaptar no vão de 1 metro, esse aí é uma solução que a gente emprega muitas vezes
em situações na casa do cliente, né? E não é fácil fazer isso acontecer, né? Não é fácil. E realmente foi assim algo bem pensado, né? Que todo mundo quer conversar. Além da altura, são detalhes, que nem a altura, né? Para combinar, porque às vezes tem gente que gosta mais de vinho, tem gente que gosta mais de cerveja, tem gente, né? Por isso que às vezes colocam uma adega maior e um beer center menor, às vezes é inverso, né? Mas todos têm que ter na mesma altura, né? No mesmo acabamento. Outra coisa que traz um charme, a parte de frente, ela é toda madeirada, dá um aconchego. Então são detalhes que a gente coloca realmente para trazer um produto diferenciado, né? Que digamos assim, precisava ter, por exemplo, lançamento cabia mais uma adega no mercado? Talvez sim, talvez não, mas assim, tem que ser algo diferente. Trazer com um toquinho de novidade, um toquinho de diferencial, né? Que hoje, assim, o diferencial que está sendo diferente, né? Sim. É muito fácil ficar no produto tradicional, né? O produto tradicional, você vai ter... Quando a gente olha a linha de undercounters, é muito difícil você inovar nela, porque ela é uma linha muito bem estabelecida. Né? Então, assim, você já tem os tamanhos meio padrões, a tecnologia que está envolvida também já está meio que estabelecida, as tecnologias anti-sudação também já estão para você evoluir nisso é muito complicado, né? E esse é um jeito muito, muito importante. Ou seja, você consegue evoluir. Esse produto aqui eu tenho um diferencial, uma qualidade aqui, uma qualidade ali, eu sou melhor nisso, eu sou pior naquilo, mas fica dentro de um nível, né? Agora, quando você tem um outro produto de largura menor na mesma altura, aí vocês estão se destacando bastante. Né? E nessa linha, vocês pensam em ampliá-la? Sim. Com outros produtos. A gente tem assim, a gente não tem algumas amostras e tal, mas ainda não está do padrão que a Debaco quer, no mesmo acabamento, na mesma altura. Mas tem aí a gaveta refrigerada, né? Tem a Ice Maker, que está por vir aí também, mas só quando tiver realmente num padrão da Debaco, que conversa, né, com essa linha, para a gente estar lançando. Mas tem aí no futuro, próximo, vamos falar assim, daqui um ano e meio, aí a gente já está prevendo esses produtos. Que legal, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom também. A linha está ficando bem completa, né? Isso dá um patamar para a marca muito bom. Até porque na linha de parte molhada vocês não pararam de evoluir, né? Não. Então, assim, vocês continuam... Então, ela já era uma linha muito maior do que a linha de eletros e aí ainda fica com essa subida na parte de linha branca. Eu gostei bastante, inclusive, da cor branca que vocês colocaram esse ano em muitos produtos. Achei que combinou bastante. Achei que é uma tendência que pode ser interessante, né? Claro, com certeza. Hoje são produtos que, por exemplo, a cor ela vai mudando, né? E hoje o branco realmente está em evidência também, né? Então, todo mundo gosta, às vezes, da cozinha muito branca, muito clean, né? Então, realmente, a gente tem que trazer produtos, né, que conversem com essas cozinhas, né? Com certeza. E trazer produtos que têm uma resistência a mancha, a risco. A gente sabe que o branco ele pode amarelar, pode manchar, pode, né, aparecer... porque é mais fácil aparecer detalhes, né? Então a gente se preocupa com isso. Trazer produtos, né? Principalmente a gente falou de higiene, por exemplo, uma cuba, trazer uma cuba branca. A gente trouxe, mas a gente já fez teste, por exemplo, com ketchup, com vinho, com vinagre, com limão, tudo produto, né, açafrão, né? Então, que mancham, né? E todos não tiveram efeito de manchar a cuba. Então, a gente só lança realmente o produto a hora que todos os testes foram esgotados. Realmente é importante porque ninguém compra uma pia branca querendo que ela fique amarela ou vermelha ou de qualquer outra cor, né? E, cara, me diz uma coisa, na tua opinião, qual que é o segredo da Debaco? Olha, o segredo da Debaco, não posso falar muito que senão os concorrentes vão aí descobrir mais. Mas assim, algo que possa ser falado.
Acho que assim, o segredo da Debaco, acho que está na sua humildade de ver as coisas, né, no seu serviço. Por exemplo, assim, como eu falei, é uma empresa que todos os colaboradores, por exemplo, são de anos, né, são, por exemplo, todos os gerentes comerciais estão com nós acima de 10 anos, então isso dá uma credibilidade, um atendimento, um suporte total, né? Então eu acho que o segredo da Debaco sempre foi o atendimento. Te falo mas por que eu falo com convicção nisso? Eu já ganhei, Gabriel, se você me falar assim, mas não é possível, eu já consegui um cliente por furar a cuba de um concorrente nosso. Olha só. É uma coisa que aconteceu. Eu fui visitar uma loja, fica na cidade de São Paulo mesmo, né? E a dona da loja, ela estava com um problema que ela comprou uma cuba com furo e ela veio sem furo. E o cliente o fornecedor precisava furar e tal. E não era questão do furo, ela precisava com urgência, o cliente queria se mudar. E eu estava na loja, escutei toda aquela conversa e ela, né, apavorada e tal. E depois que ela terminou a conversa com a fabricante, né, ela chegou, Thiago, eu não posso te atender agora e tal. Daí eu falei, senhora, me desculpe, não vou nem falar o nome da cliente, né, mas a senhora me desculpe, eu acabei ouvindo a conversa, mas eu posso furar a cuba para a senhora? Aí ela olhou para mim, sério? Sério, mas pode ser amanhã? Nossa, pode e tal. Aí, no outro dia, vim com um macaquinho hidráulico, né? Fiz a furação da cuba e ela, nossa, quanto custa? Eu falei, não, só dá uma atenção no nosso catálogo. E ela é cliente até hoje. Então, é nisso que eu falo, assim, no serviço, vocês parceiro, né, Gabriel? Você é um grande parceiro nosso de longa data. Você não pode se preocupar com o nosso produto. Você tem que preocupar com o atendimento ao seu cliente, né? Mas a gente se preocupa num todo, então até nisso. Então por isso que eu falo, acho que o segredo da Debaco realmente é o atendimento, o serviço, a credibilidade, né? Legal, legal. Então, são parceiros há muito tempo, pode indicar, o cliente pode ficar tranquilo em comprar na Santa Carbim. Oh, que bom. E me diz uma coisa, para a gente finalizar. Quais são os 3 produtos que você mais gosta da Debaco? Olha, é difícil escolher só 3, né, Gabriel? Tá bom, quer 5? 5 dá? Ou vamos no 3 mesmo? 5 dá. 5, então vamos 5. Olha, eu gosto muito da Cuba 231. Ela tem um custo-benefício muito legal, né? Para quem, por exemplo, ela tem um acabamento que também a Debaco foi pioneira nesse acabamento de eletropolimento, né? Ela não risca fácil. Então ela se pendura aí por um grande tempo, assim, e ela continua em perfeito estado, né? Também gosto muito da FarmSync. Eu acho assim uma cuba que ela é sensacional e a gente trouxe uma inovação nela. Se você perceber, né, Gabriel, lá fora, usada a FarmSync, ela é afastada, ela digamos assim, adiantada no móvel, ela para fora, né? Então a gente trouxe com essa possibilidade de fazer essa instalação, né, adiantada, né, para frente, e também na mesma linha do móvel. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, é uma área que circulação da parte lombar e tal, pode bater, pode se machucar. Às vezes tem criança pequena, né? Exato, bater a cabeça. Então a gente trouxe também essa opção a mais escolha, né, do produto. Também gosto muito da adega. Eu sou apaixonado por vinho, né? Então eu gosto muito, muito, muito mesmo da adega. São 3, então vou falar de 5, mais dois. Eu gosto muito também do nosso combinado. Eu acho que é um produto aí que custo-benefício legal, ele tem aí uma quantidade de serviço muito legal, muito tecnológico. Então é um produto que realmente me encanta bastante. Eu gosto bastante dele, eu gosto muito do design dele. Porque ele é um design que ele tem um toque especial dele, ele foge um pouco do tradicional, né? Então ele tem um design um pouquinho diferente, mas ele bate exatamente igual o forno micro-ondas, né? Inclusive a gente fez vídeo recente deles, né? Eu gosto bastante desses produtos também. Eles ficam muito bonitos, né? Acho que completaram bem a linha. E a gente tem que esperar os refrigeradores na mesma linha aí de padrão de qualidade, de tudo mais, para ter uma linha muito robusta para o ano 2025, né?
Com certeza, tem que manter, né, o padrão e tem que se conversar, né, Gabriel? Eu acho que essa é a identidade da Debaco, fazendo tudo. Tem três, né, palavras que a gente busca muito, digamos assim, está sempre em vez de tendência, tecnologia, design e inovação. Então são palavras-chave aí que a gente realmente aplica muito no nosso dia a dia e nos produtos, né? Olha, achei ótimo. Como é que são? Tendência, design, tecnologia e inovação. Olha, isso realmente completa o contexto da marca. Né? Thiago, muito obrigado de ter aqui. Né? A gente vai marcar novas conversas sempre aí para ir sempre atualizando o público, sempre trazendo coisa nova. Mas foi um prazer te receber aqui para a gente bater esse papo. Né? E você está sempre convidado a sentar nessa cadeira aqui. Obrigado, Gabriel. O prazer é todo nosso e satisfação e agradecer aí a oportunidade de falar um pouco da marca, da história da empresa, né? E agradeço do coração e até breve, se Deus quiser. Com certeza. Até breve. E para você que está em casa, gostou? Comenta aqui, compartilha, entra no nosso site, fala com o nosso time e tamo junto.